Olá, está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar a você informações para melhorar sua qualidade de vida. Nosso tema de hoje, os cuidados com a alimentação no inverno. Muita gente coloca a culpa nessa estação para passar a comer mais e deixar de praticar exercícios físicos. No inverno, é comum um aumento da quantidade de alimentos ingeridos, porque quando comemos, o corpo produz calor, mantendo os órgãos mais aquecidos. A consequência disso, é claro, é o ganho de quilinhos indesejáveis. O desafio, portanto, é controlar a quantidade de comida que será ingerida. Mas será que é tão fácil assim? Quais as estratégias para escapar dessa armadilha contra a balança? Quem traz as informações no programa de hoje é a nutricionista Thaisa Cristina Herdt. Ainda no Estação Saúde desta semana, tem a sequência da série de dicas de saúde com o Dr. Mário Caporal sobre osteoporose. E ainda dicas de beleza e também uma reportagem sobre o Plano Nacional de Educação Médica, que quer ampliar o número de médicos por habitantes no país. Nós fomos ouvir a opinião de quem forma e contrata médicos na região sobre o assunto. Continue ligado, o programa de hoje só está começando, sempre com muita informação de saúde para você e sua família. Quero começar agradecendo a Thaisa pela participação mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Falar um pouquinho da questão da alimentação no inverno, e eu acredito que é um assunto importante porque muita gente anda preocupado com relação ao aumento de peso nessa estação. A pergunta é, para começar, Thaisa, a estação mais fria do ano, é possível conviver em paz com a balança no inverno? É possível, é Como bem fazer, possível. Então, no inverno, como em todas as outras estações, tendo um plano alimentar bem definido, individualizado e com a proporção ideal para o indivíduo, é possível com facilidade, sim. Você falou de facilidade, terminou a resposta falando disso, mas existem algumas dificuldades que são comuns, de repente, para todo mundo que começa uma dieta ou que procura, de repente, um acompanhamento nutricional. Na tua visão, na tua experiência, quais são as dificuldades aí no primeiro passo, vamos dizer assim? Bom, para quem quer fazer uma dieta, ele já vem com uma ideia de restrição alimentar, né? Então, deixar de comer, né? Deixar de comer, e não é bem assim, né? O ideal é a gente ter a quantidade certa, o grupo alimentar certo para aquele indivíduo. Aí se torna mais fácil, tendo sempre em consideração também os hábitos daquele paciente. Thaisa, na verdade, no inverno a gente vê, e isso é, claro, comum, por questão do tempo, mudança climática, mas nesse sentido a alimentação acho que pode ajudar. Por exemplo, na questão das doenças de inverno, como resfriado, sinusite, rinite. Claro, tem problemas que são crônicos, variando de cada paciente. Isso. Mas, por exemplo, a gente sabe que nessa estação a questão do consumo de ingestão de frutas também diminui, né? Isso é uma realidade. É verdade. E eu acho que isso deve ser mudado no cardápio das pessoas, né? Verdade, verdade. O que acontece é que as frutas, suco de frutas, verduras, aqueles alimentos com carinha mais de gelado, de fresquinho, eles acabam deixando de lado. E justamente são esses alimentos que têm o maior teor de vitaminas, minerais, fibras, o baixo consumo acaba resultando nessas doenças, sim. É preciso aliar, então, como a gente vê ali, a questão do chocolate quente nas imagens, do café também, que, claro, são bebidas comuns mais no inverno. A saída é maior, né? É maior. Mas como aliar também essa procura por se aquecer com bebidas mais quentes e não ganhar peso? Não, a gente pode fazer de uma maneira diferente, não deixar de consumir esses alimentos, né? Como o fundi também, que é bem típico da estação, as sopas. Só que na preparação, a gente tem algumas dicas que a gente pode diminuir o valor calórico dessas preparações e também nada impede de estar consumindo isso de uma maneira adequada, de uma quantidade adequada para o indivíduo. Então a pessoa pode, por exemplo, curtir um fundi, com certeza, né? A questão do queijo também, a questão do chocolate, isso, claro, mas certeza, de forma mais restrita, vamos dizer assim. Isso, então fazer algumas substituições, né? Por exemplo, no chocolate quente, trocar o leite integral para o leite desnatado, o achocolatado, que já contém bastante açúcar, por um cacau em pó, isso ajuda bastante. Estratégias importantes. Isso, é. Acho que existe um mito, a gente até conversava antes do programa, Thaís, a questão de que no inverno se perde mais peso porque se gasta mais energia. Isso é mito ou é verdade?
É um mito. O que acontece no inverno é que o organismo acaba sim gastando mais energia para manter a temperatura corporal do ideal, né? Só que esse aumento de gasto energético é em torno de 5 a 10% do gasto basal, né? O que não justifica um ganho de peso acentuado, né? Uma perda de peso acentuada. As pessoas queixam-se, de repente, em sentir mais fome durante o inverno, os dias mais frios. Por que disso? Justamente por esse gasto energético. O corpo se habituando à estação. Exatamente, manter a temperatura corporal, né? Mas não é a desculpa para isso, porque o valor de gasto energético é muito baixo. É equivalente a 100 calorias em média, né? Dependendo do indivíduo, 100 calorias em média. Acaba representando uma barrinha de cereal, uma fruta. Os grandes vilões aí na questão da alimentação durante o inverno, que você pode citar, de repente, para quem nos assiste, tem esse consumo diário, né, que se deve preocupar um pouquinho mais. A gente sabe que chocolate, café, sim, mas no geral, assim, as pessoas devem realmente se preocupar em que tipo de alimento nesse inverno. É que os alimentos que passam a sensação de esquentar o organismo são os alimentos que contêm mais carboidrato e gordura, né? Justamente as massas com os molhos preparados à base de queijo, de creme de leite, né? São mais gordurosos. Assim como os cremes também vão mais gordura, próprio fondue, né? São esses alimentos mais quentes mesmo. A gente já volta a conversar sobre isso um pouquinho mais. Bom, agora a gente faz uma pausa no assunto de hoje e vamos falar de outros cuidados com a saúde e também do visual. Confira no nosso quadro Dicas de Beleza. Os banhos, sejam de chuveiro ou imersão, nunca devem ser excessivamente quentes, pois ressecam a pele e provocam ou agravam as varizes e celulite. Quem tem problemas de pulmão deve ficar longe dos banhos quentes também. O banho morno, mais para o frio pela manhã, é indicado para acordar os músculos e preparar o corpo para um dia agitado. O banho da noite pode ser mais morno, para relaxar e preparar o corpo para um sono agradável. O cuidado deve ser também com a corrente de ar ao sair do banho nesse inverno. Dicas de Beleza tem o apoio da Edifarma, Drogaria e Farmácia. O Altamir Guimarães, em frente ao Colégio Mauá. Telefone 3626-7342. Com essas orientações, o Estação Saúde vai para um breve intervalo agora e voltamos já trazendo mais informações para você. Hoje eu recebo aqui no estúdio Thaisa Cristina Hert, ela que é nutricionista e traz orientações sobre cuidados com a alimentação no inverno. No próximo bloco tem também a sequência da série de dicas de saúde com o Dr. Mário Caporal sobre osteoporose. Voltamos já, não saia daí.